A Missão Barnabé, através do Projeto Barnabé, trabalha da seguinte forma: nós escolhemos a cidade estrategicamente, chegamos na cidade, alugamos um local para a igreja se reunir, nós também preparamos uma casa para o obreiro, onde ele vai residir após o projeto, e depois chegamos com a equipe, convocamos voluntários de todo o estado do Paraná e fora do estado e avançamos com a equipe na cidade. Nós batemos de porta em porta com o recenseamento, nós trabalhamos com crianças, nós visitamos asilos, presídios, hospitais, de acordo com a demanda da cidade, nós usamos as estratégias. Temos a equipe de voluntários com várias características e aproveitamos essas características. Se temos médicos, nós fazemos atendimento social. Se temos cabeleireiros, cortamos os cabelos. Se nós temos dentistas, damos palestras sobre higiene pessoal. 2010 fomos para Mangueirinha, 2011 fomos para Itaipulândia, aí nós não paramos mais. A partir daí nós fomos aumentando cada vez mais o número de igrejas sendo plantadas e nós alcançamos hoje ao todo 28 projetos, sendo 10 dentro do estado do Paraná. Olha, para nós o maior problema é a falta de obreiros. Em primeiro lugar, a falta de obreiros. Às vezes temos o lugar, temos a cidade, desafio, temos a estratégia, mas não temos a pessoa para ficar lá depois que realizarmos o projeto. Outra questão importante é o envolvimento das igrejas. A gente percebe que as igrejas estão esperando que alguém faça esse trabalho, sendo que o trabalho de evangelização, de plantação de outras igrejas, ele é uma tarefa fundamentada na visão da igreja local. Então a igreja local tem que enxergar os campos ao redor e tem que buscar artifícios, buscar formas de alcançar essas cidades com a mensagem do Evangelho. Talvez a sua igreja se julgue incapaz de plantar uma outra igreja por causa dos recursos. Tem tão pouco, não tenho tudo, mas de repente o pouco que você tem, unido ao pouco que outros também têm, nós temos a condição de aí sim, juntos, plantarmos uma nova igreja. Através da parceria da convenção com a Missão Barnabé, nós queremos estimular as igrejas locais a abrirem os seus olhos e enxergarem a necessidade que nós temos de alcançar o Paraná para Cristo. A ideia é que nós trabalhemos juntos. A convenção abre as portas das igrejas para que nós possamos entrar, levantar os voluntários, alcançar os obreiros e desta forma mudar a história do nosso Paraná com a mensagem do Evangelho. Campanha de Missões Estaduais 2014. Perto de você, alguém precisa ser campeão. A Convenção Batista Paranaense chega até você com mais um programa. Neste mês de junho, estamos trabalhando acerca do tema que move o nosso coração. Jesus Cristo deixou uma missão para a sua igreja e a Convenção Batista ela trabalha com as igrejas no estado do Paraná. E a missão é levarmos o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, a todas as pessoas. Missões estaduais fazem esse trabalho através de um time de missionários, através de uma equipe que está trabalhando intensamente para que o amor de Jesus alcance o coração daqueles que estão desamparados. A campanha de missões estaduais desse ano tem um tema muito interessante, inclusive relacionado à nossa Copa. Perto de você, alguém precisa ser campeão. Temos em nossos estúdios aqui o pastor Flávio, que já participou conosco no programa anterior, e é uma alegria tê-lo novamente conosco participando aqui. Obrigado pelo convite e é com certeza muito bom poder estar aqui participando desse programa. Enriquecendo o programa de hoje, temos a presença do pastor Jackson, missionário, atuando na região dos Campos Gerais, precisamente ali na cidade de Ponta Grossa. Pastor, muito obrigado pela sua visita. Pastor Antônio, é uma alegria estar aqui e poder compartilhar do que Deus tem feito nos Campos Gerais. No programa anterior, pastor Flávio, nós falamos sobre a obra missionária de uma forma mais abrangente. Hoje vamos dar alguns exemplos mais específicos e um deles é o Projeto Barnabé. Nós acabamos de assistir o vídeo na abertura do programa falando do que como ele acontece, como ele se desenvolve. O que o pastor tem a contar para a gente aí desse projeto? O Projeto Barnabé começa ali na Igreja Batista de Matelândia, com o pastor Fabrício. E é um projeto que trabalha através do impacto evangelístico, do mutirão
indo até as cidades e ainda que não possuem um trabalho batista especificamente. E nessa cidade é feito um trabalho anterior de triagem, então se visita, por exemplo, a prefeitura, a Secretaria de Educação, vê as necessidades que a cidade possui, e aí o projeto começa a caminhar para atender essas necessidades, e também o objetivo final é deixar no local um casal de missionários, ou às vezes só um missionário estabelecido na cidade, para que possa então, na sequência, iniciar-se ali uma frente missionária, depois uma congregação e futuramente se tornar ali uma igreja batista. E quanto tempo geralmente o projeto ele fica na cidade? Essa primeira ação de impacto, como é que funciona essa dinâmica? O projeto é interessante. Nessa fase pré-projeto, vai-se para a cidade fazer uma triagem. Então se conversa com os responsáveis, se busca informações geral ali com a sociedade. Na sequência, talvez aí num período de 3 a 4 semanas, acontece todo esse movimento na cidade, onde o projeto em si, com a sua direção, mais os voluntários que vêm de várias partes do país, do Paraná, estão ali realmente fazendo esse trabalho de impacto, mostrando para a cidade que existe a necessidade de uma igreja batista no local e também de atender às necessidades referentes aí à ação social da cidade, por exemplo. E onde é que entra a convenção? Onde entra missões estaduais nessa parceria? Então, Missões Estaduais entra especificamente como parceira do projeto Barnabé. Né? Graças a essa parceria, nós temos então 10 missionários do Projeto Barnabé, que também pertencem ao quadro de missionários da convenção e que caminhamos juntos. E a convenção tem facilita o processo na questão de suporte financeiro. Nós apoiamos financeiramente todos esses missionários, nós divulgamos, o próprio vídeo que vocês puderam assistir no início desse programa, é a divulgação do que é o projeto, e ali o pastor Fabrício então mostra de uma forma bem objetiva a atuação geral do projeto. Então a convenção incentiva esses projetos a caminharem em parceria conosco para que possamos então avançar e ganharmos esse Paraná para Jesus Cristo. Sabemos que todo projeto tem alguns recursos a serem investidos. Obviamente o recurso financeiro, todo um envolvimento que nós precisamos levantar. Mas o pastor Fabrício mencionou que uma das grandes necessidades são pessoas. Sobre isso, o que o pastor pode colocar para a gente? Uma grande necessidade hoje são voluntários, né? O que acontece muitas vezes é que as pessoas elas se acomodam de repente na sua igreja local e entendem que a obra, para se expandir, para que ela cresça, a convenção pode fazer isso. A convenção realmente tem interesse em fazer isso e tem abraçado essa causa, mas nós precisamos dos voluntários. Os membros das igrejas batistas, aqueles que pertencem às igrejas, aqueles que têm paixão por missões, eles têm que se voluntariar, se colocar à disposição. E eu tenho certeza, se um dos voluntários, um dos crentes batistas que estão nos assistindo agora, participasse durante um projeto Barnabé, estar ali junto, eu tenho certeza que ele ia se empolgar tanto que isso ia fazer parte da sua rotina de investimento no reino. Então, ser voluntário como crente batista é também servir ao Senhor e abençoar o Paraná Batista. O voluntariado, o envolvimento de pessoas envolve tanto aquele indivíduo, aquela pessoa, o missionário, a missionária que vai dar continuidade no trabalho, mas também envolve adolescentes, jovens. Faça um convite, um apelo aqui para a nossa juventude, quem sabe fazer um contato com o Projeto Barnabé, com a convenção, se colocar à disposição. Os voluntários são fundamentais na execução de qualquer projeto. Então você jovem, você que tem um coração e que ama missões, se voluntarie num projeto. Nós entendemos que quando você participa de uma viagem missionária, do impacto evangelístico, eu tenho certeza que Deus muda a sua vida. Você pode ver ali no campo missionário a realização da obra de Deus através da sua vida. Então se voluntaria, seja voluntário, participe dessa obra, participe do Projeto Barnabé, que eu tenho certeza que Jesus vai te abençoar muito. Como você pode observar, através do vídeo de abertura e essa explanação agora do pastor Flávio, o Projeto Barnabé, então, ele está atuando de cidade em cidade. Barnabé, apenas por uma curiosidade, foi um companheiro de Paulo, atuando com ele em viagens missionárias, indo de cidade em cidade pregando o Evangelho, que é exatamente isso que o projeto se propõe a fazer, com a parceria e o apoio da Convenção Batista Paranaense. Que Deus continue abençoando esse projeto, pastor Fabrício, a primeira igreja batista de Matelândia e essa visão missionária extraordinária. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Dando sequência ao nosso programa, nós vamos conhecer um outro projeto, o Projeto Previg. Pastor Flávio, fale um pouquinho para a gente sobre o que é o Previg. Em 2006,
vendo as necessidades de algumas igrejas que não estavam se desenvolvendo em nosso estado, nós trouxemos o Previg, um programa de revitalização de igreja, para fazer com que essas igrejas pudessem ser relevantes na cidade onde elas estão alocadas. Então o Previg apresenta à igreja algumas estratégias, alguns objetivos muito práticos, para que o seu pastor, a sua liderança, sejam motivados a continuar o seu trabalho e a desenvolver a sua igreja. Porque nós entendemos que um ponto fundamental é que a igreja seja relevante na sua cidade. E o Previg vem justamente para preencher essa lacuna. Acompanhe com a gente um vídeo que traz mais informações, de uma forma bem dinâmica, aí, sobre esses projetos que estão relacionados ao Previg. Vamos assistir. Uma das primeiras coisas, quando nós chegamos aqui na cidade de Ponta Grossa, dentro do projeto Previg, de revitalização de igrejas, foi tentar identificar qual era o histórico da igreja, qual era a situação em torno da comunidade, as pessoas que estavam frequentando a igreja. Inicialmente nós tínhamos apenas 8 pessoas, 12 pessoas frequentando a igreja. Nós estamos na cidade de Rebouças há um ano. Logo quando a gente chegou na cidade, era uma igreja triste, uma igreja que estava quase trabalho acabando. Então a igreja, a convenção monta o projeto e traz esse projeto que é o Previg para dar o apoio à Igreja Batista Verdade. E então nós somos enviados aqui para a cidade e através de uma radiografia da igreja, que é uma das ferramentas do Previg, nós conseguimos identificar quais eram as carências da igreja. E nós conseguimos saber então para onde nós iríamos caminhar com essa igreja. Após o diagnóstico daquilo que a igreja precisaríamos fazer na igreja, então estamos trabalhando dentro daquilo. O principal era a oração, a leitura bíblica e o evangelismo. Nós investimos no conhecimento bíblico, com escola bíblica, com estudos evangelísticos. O principal de tudo, a carência daquela igreja foi o discipulado. Começamos a trabalhar com uma pequena escolinha de música para crianças do bairro. Começamos um trabalho de um curso para casais. Nós começamos a fazer um café da manhã. Então cada família trazia alguma coisa e nós tomávamos um café juntos, dávamos uma palavra breve e aí então já iríamos para as classes. Então logo de início nós já tivemos 30, 40 pessoas participando da escola bíblica. Nos nossos cultos temos média de 10 crianças a 15 crianças. O restante são adultos, dando um total de frequência de 40 a 50 pessoas nos cultos. Quando nós chegamos era 7, hoje já temos mais de 40 pessoas em um culto no domingo. E temos a certeza que Deus continuará a abençoar. A igreja começa a renascer, começa a se fortalecer. E nesse meio surge uma necessidade aqui numa cidade próxima, uma cidade chamada Carambeí. E ali então havia um grupo de pessoas, 10, 15 pessoas que estavam se reunindo em uma casa. E nós então fomos convidados para assumir esse trabalho. E nós identificamos que não era possível continuar o trabalho naquela casa. Então conversamos com os irmãos, alugamos um espaço, eles mesmos se propuseram a custear as despesas. E o que nós temos visto hoje nesse trabalho, na semana passada, 43 pessoas participando do culto na cidade de Carambeí. Nós percebemos então que mesmo em uma igreja que está se fortalecendo, renascendo, é possível fazer missões. Não precisamos esperar que as coisas estejam todas concretizadas, que o templo esteja lindo, que todos os ministérios estejam prontos para fazer missões. É possível fazer missões durante o processo e é isso que nós temos vivido aqui na cidade de Ponta Grossa. Deus tem feito coisas maravilhosas porque a igreja está animada e verdadeiramente temos sentido o apoio da convenção nos treinamentos e no acompanhamento do obreiro aqui na cidade. O nosso compromisso com a obra missionária, em parceria com a Convenção Batista Paranaense, foi de grande importância para nós. Hoje nós contamos na história da primeira igreja com 7 igrejas organizadas, filhas que já têm filhas, então a igreja já é avó nesse sentido, e as congregações que prosseguem. Ser missionário da Convenção Batista Paranaense significa estarmos participando de uma equipe que sempre incentiva o trabalho missionário, estando presente no campo e também dando esse apoio, tanto financeiro
como também um apoio administrativo ao missionário. Essa parceria igreja, convenção e missionário precisa continuar e é o segredo para que nós possamos ter esse trabalho abençoado, que é um trabalho de evangelização de todo o campo batista paranaense. Sem dúvida, eu incentivo vocês que vale a pena a gente estar juntos, dando essa noção à igreja de que a igreja não está sozinha, não precisa ficar tímidos, porque nós não estamos sozinhos nessa obra. A obra é nossa, igreja local, mas a convenção está aí nos apoiando, nos dando respaldo e isso é fundamental. Então, abra o trabalho, comece e Deus certamente estará usando esses mecanismos todos e outros que ainda poderão ser apresentados pela convenção e juntos podemos ser mais fortes e irmos mais longe. Campanha de Missões Estaduais 2014. Perto de você, alguém precisa ser campeão. Vimos no vídeo, pastor Jackson, a sua participação ali, falando do trabalho em Ponta Grossa, também em Carambeí. E o que o senhor pode compartilhar com a gente agora aqui da ação que a Igreja Batista Verdade está desenvolvendo? Conhecemos um pouco a realidade ali. A igreja ela foi plantada como congregação, depois passou por um período em que algumas famílias acabaram saindo e retomou então o trabalho. E o pastor hoje está lá com um bom grupo de pessoas ativas. Fala um pouquinho para a gente desse momento que vocês estão vivendo. Pastor Antônio, tem sido um grande desafio e uma grande responsabilidade estar ali à frente da Igreja Batista Verdade, num projeto pelo Previg, projeto de revitalização da igreja. Chegamos à cidade de Ponta Grossa há cerca de 2 anos e 8 meses e através do projeto Previg nós conseguimos ver o que realmente a igreja estava necessitando. A igreja estava enfraquecida, tínhamos apenas 8, 12 pessoas participando e começamos então a olhar para o bairro, olhar para a cidade, conhecer a realidade daquela cidade, da cidade de Ponta Grossa e começamos então a trabalhar bastante, inicialmente em algumas quartas-feiras, por exemplo, culto que já não havia mais na igreja, estava apenas ali eu, minha esposa e minha filha participando das reuniões e foi assim por alguns meses. Mas os projetos começaram a surgir, as necessidades começaram a surgir e a igreja começou a responder. A liderança estava junto conosco e a igreja começa a renascer. Começamos um projeto junto com os casais da igreja, projeto do MMI, Casados para Sempre. Começamos a ministrar uma turma, depois outra turma, e aí famílias se achegando, mais famílias fora da igreja, e a igreja então começa a reviver. Muito bom. Pastor Flávio, este exemplo do pastor Jackson ali junto à Igreja Batista Verdade é um projeto que a convenção tem participado, tem atuado. Como é que o pastor que já esteve lá está vendo esse projeto, o desenvolvimento? É interessante que o Previg ele abrange o estado inteiro. E nós observamos que o que acontece ali em Ponta Grossa é a essência quando o projeto ele começa a se tornar efetivo. Nós vemos uma igreja que estava passando por uma dificuldade, porque estava sem motivação, de repente ela é estimulada a fazer de novo o seu papel como igreja. Então o que acontece ali em Ponta Grossa nos alegra porque nós estamos vendo a efetividade de algumas estratégias serem usadas para que a igreja possa retomar o seu rumo. A igreja ela precisa vibrar, a igreja precisa ser um corpo vivo, vibrante, alegre, a igreja precisa ser relevante na sociedade. Então, o que está acontecendo ali em Ponta Grossa, na Igreja Batista Verdade, nada mais é do que a sequência que o projeto vai dando, então, às igrejas. Pastor Jackson, como que o Previg, esse programa da Convenção Batista Paranaense, tem contribuído para o desenvolvimento ali da igreja local? Pastor Antônio, a Igreja Batista Verdade, ela vinha nos últimos anos sem condições de sustentar um obreiro. E através da parceria com a Convenção Batista Paranaense, nós somos enviados àquela igreja como missionário e esse apoio financeiro e esse apoio também logístico nos deu condições de ali permanecer e começar a sonhar junto com a igreja, realizando os projetos junto com as famílias, com dependência química, olhando realmente para a igreja,
E então nós começamos um trabalho ali de revitalização na parte física da igreja, e os membros ali, ainda poucos, agora sentem orgulho de dizer: eu pertenço a essa igreja, nós estamos realizando algo. E a igreja começa, sai lá dos 12, vai para os 24 membros, por 34 membros, 44 membros, e hoje nós já estamos chegando a 67 membros e estamos sonhando a 103 membros até o final desse ano. E nesse interim, nós somos convidados a conhecer um trabalho que estava parado na cidade de Carambeí, nós num processo de revitalização, mas fomos chamados a conhecer esse trabalho que estava parado na cidade de Carambeí, e conhecendo esse trabalho sentimos a necessidade de que aquele trabalho não poderia parar. Fomos então levados até a igreja, conhecer esse trabalho. A igreja sentiu realmente a vontade de participar desse trabalho, então começamos também na cidade de Carambeí plantar uma congregação. E durante o processo de revitalização, a Igreja Batista Verdade está conseguindo também plantar uma nova igreja. E nós temos ali uma frequência de 20, 25, 30 pessoas participando da nossa congregação na cidade de Carambeí. Domingo passado, nós batizamos 3 irmãos já da cidade de Carambeí. Algo fantástico. A Bíblia diz que Deus faz além daquilo que nós podemos imaginar e pensar. Pastor Flávio, esse relato do desenvolvimento do trabalho traz alegria, ânimo, desejo de continuar investindo no Previg? Com certeza, o Previg ele é aberto a todas as igrejas do estado do Paraná que sintam a necessidade. Nesse relato do pastor Jackson, a gente pode ver claramente as fases de investimento do Previg. Se investe financeiramente no obreiro? Sim, se investe para que o obreiro possa ficar no local do trabalho. Se dá estratégias para que o obreiro possa nortear a igreja? Sim, porque muitas vezes o obreiro ele fica meio perdido no trabalho. Puxa, eu já tentei isso, fiz aquilo. Nós damos uma linha de trabalho para que isso. Ajude-nos trazendo algum exemplo dessas estratégias. Como que o Previg entra e que estratégias são essas? Por exemplo, cada igreja passa por um processo de radiografia. É feita a análise da igreja, vendo seus aspectos positivos e aqueles aspectos que precisariam ser melhorados. Em cima desses aspectos surgem as estratégias. Então nós temos desde estratégias que visam a institucionalização, a leitura da palavra de Deus, nós temos programas de oração para que a igreja possa seguir, nós temos a questão do evangelismo, incentivar a igreja a levar os seus membros para fora e pregar a palavra de Deus. Então cada radiografia possui um resultado específico e aí saem então as estratégias para a construção de um planejamento estratégico que de 1 a 3 anos vai envolver toda a igreja nesse desenvolvimento contínuo. Então a proposta dele é que abranja vários aspectos, várias necessidades, o aspecto financeiro, às vezes um suporte nesse aspecto, mas também na questão de dar condições do trabalho desenvolver com essas estratégias. O que a convenção faz, na realidade, é prestar uma consultoria para a igreja. Você faz uma análise geral de todo o processo e vamos atuar justamente naqueles pontos em que a igreja precisa ser aprimorada. Pastor Jackson, a igreja avança, realiza a sua obra ali naquele local. Que mecanismos vocês estão usando lá? Parcerias com outros projetos, como também o Amor Exigente. Como é que é o Amor Exigente? O que é isso e como está acontecendo lá na igreja? Pastor Antônio, a partir dessa radiografia que o pastor Flávio falou agora há pouco, nós conseguimos olhar para as necessidades da igreja e também para algumas frustrações. E nós percebemos que a nossa igreja está contextualizada em um bairro onde nós temos uma incidência muito grande de usuários de drogas. E então nós começamos a prestar algum apoio a essas famílias e identificamos que na cidade de Ponta Grossa nós temos 7 comunidades terapêuticas para atender os usuários de dependência química. E começamos então a frequentar alguma dessas comunidades terapêuticas, ministrar a palavra de Deus ali, mas estava faltando algo. As famílias não estavam sendo atendidas. Então descobrimos que havia um trabalho que já sendo feito no Brasil há mais de 20 e poucos anos, chamado Amor Exigente, que presta apoio a famílias de dependentes químicos. E abrimos na nossa igreja um espaço para este trabalho. Começamos então a ministrar ali um grupo de apoio de Amor Exigente em nossa igreja, onde as famílias dos dependentes químicos podem ser atendidas e também os dependentes químicos após o tratamento. Hoje nós temos na nossa igreja cerca de 6 irmãos ex-dependentes químicos já atuantes na igreja.
O nosso operador de mídia é um ex-dependente químico. O diretor, o ministro do louvor do domingo passado é um ex-dependente químico. Então esses jovens que estavam largados nas drogas, agora estão atuantes, participando da igreja e têm a igreja como a sua família. Então tem sido gratificante a participação nesse projeto. São campeões. São campeões. Pela graça de Jesus Cristo. Com certeza. Perto de você, alguém precisa ser campeão. E nós estamos trabalhando, os nossos missionários, como o pastor Jackson aqui e outros, buscando divulgar e desenvolver essa temática. Pastor Flávio, nós estamos terminando nosso programa. Eu gostaria que o pastor pudesse compartilhar com aqueles que nos ouvem de que maneira eles podem ajudar, de que maneira eles podem cooperar com os missionários, com a obra missionária estadual. Você pode ouvir nesse programa a respeito de 2 projetos apoiados pela Convenção Batista Paranaense, o Projeto Barnabé e o Previg Revitalização de Igrejas. Através da adoção missionária, a sua oferta mensal a um desses 2 projetos, você pode fazer com que eles continuem e tenham uma abrangência maior. Então, adote, participe. Pastor Jackson é nosso missionário, invista financeiramente na vida dele, ore por ele, abençoe. Você pode realmente investir na obra missionária através da sua contribuição financeira. Participe e abençoe essa obra missionária no Paraná. Você pode fazer isso acessando o nosso site, está aparecendo agora no visor, o telefone também aqui da convenção e o número da conta bancária, que você pode fazer o depósito ou, como disse o pastor Flávio agora, de repente você vai entender a possibilidade de abençoar um desses projetos mensalmente durante um período, se tornando um adotante, alguém que vai continuar orando, participando e contribuindo. Nós vamos, nesse momento, interceder porque, como nos move aquilo que a palavra de Deus fala a respeito das boas novas do Evangelho, perto de você alguém precisa ser campeão. Pastor Jackson, deixa um recado para aquelas pessoas que estão assistindo o programa e que não estão se sentindo campeões, que estão deprimidos, estão angustiados. Deixa uma palavra. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20 em diante, que diz o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Quando nós chegamos na igreja, nós não conseguimos olhar apenas para aquela estrutura física. Nós olhamos para um bairro que precisava ser campeão. Nós olhamos para um bairro que precisava de Jesus. Então, o nosso coração foi movido a investir as nossas vidas ali. Você também, que está assistindo esse programa agora, você pode fazer parte da evangelização no Paraná. Invista em missões. Perto de você, alguém precisa ser campeão. Obrigado, pastor Jackson, pela sua participação. Que Deus continue abençoando o pastor, a sua família, o ministério que está sendo desenvolvido ali em Ponta Grossa, também em Carambeí. Sim. Pastor Flávio, que o irmão continue sendo usado por Deus aí para conduzir e acompanhar os projetos da nossa convenção. E esse mês continuaremos nos revendo. Outros projetos vão ser compartilhados e anunciados aqui no programa. Amém. Eu quero orar com você. Feche os olhos, eu vou interceder pela sua vida e vida da sua família. Deus querido, neste momento nós oramos por aqueles que estão acompanhando este programa. Não sei em que situação eles se encontram nesse momento, mas o Senhor conhece cada necessidade. E eu peço a Deus que agora o Senhor entre com providência, trazendo cura, trazendo salvação, libertação na vida deste que nos acompanha, na sua casa, na sua família. Que a bênção do Senhor os alcance de forma completa e que eles possam verdadeiramente ser campeões, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em nome dele que oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Participe conosco nos demais programas que virão.